A doutrina espiritual de Dom Marmion. Prefácio. Indagar-se-á, talvez, porque se dedicou um filho de São Domingos ao exame profundo da doutrina espiritual de um filho de São Bento. É que o padre Filipon discerniu a importância capital da obra de Dom Marmion na espiritualidade cristã. Com a irmã Elizabeth da Trindade e Santa Teresinha, apareceu-lhe Dom Marmion qual mestre destinado pela providência para relembrar ao nosso tempo alguns dos mais fundamentais temas do Evangelho. Julgou, e com razão, que seria soberanamente útil às almas focalizar-lhe os pontos centrais da benfazeja doutrina. O trabalho foi executado com uma consciência profissional a que me apraz render homenagem. Crítico sagaz, o autor, levando tão longe quanto possível o cuidado da informação, cingiu-se à leitura atenta e assídua de todos os manuscritos deixados por Dom Marmion. Do acúmulo de documentos compulsados isolou a própria substância da sua espiritualidade. Além disso, é para mim uma alegria reconhecer que triunfou em seus esforços para penetrar na mentalidade beneditina, tal como a concebia o abade de Maredsous. A doutrina espiritual de Dom Marmion está em perfeito acordo com o ensino da Igreja, mas, para realçar-lhe o valor, requeria-se a ciência de um teólogo. Enfim, tanto a extensão dos conhecimentos ascéticos e místicos, quanto a experiência das almas, permitiram ao padre Filipon apreender e revelar até que ponto, em Dom Marmion, a doutrina se achava na total dependência da intensidade da vida interior. Exposição sóbria e pessoal, por um mestre, da doutrina rica e original de um outro mestre. Dom R. Thibaut. Introdução. Quando se escrever a história da espiritualidade do século XX, ter-se-á de começar por Dom Marmion. Sua obra foi o sinal de profunda renovação espiritual, cuja influência ganhou toda a catolicidade. Deve-se-lhe, em grande parte, o retorno à verdade primordial do cristianismo, o Cristo, modelo e fonte única de nossa vida. Houve admiráveis precursores desse cristocentrismo renascente, Seeben, nos países de língua alemã, o padre Faber, na Inglaterra, Monsenhor Gay, todo impregnado dos ensinamentos da escola francesa. Mas nenhum deles o igualou na irradiação mundial. Cristo, Vida da Alma, 1917, marca a época em espiritualidade, inaugurando a célebre trilogia que deveria ser continuada com Cristo em seus mistérios, 1919, e Cristo, Ideal do Monge, 1922, e que vem de ser coroada com a publicação póstuma de Cristo, Ideal do Sacerdote, 1951. O êxito prodigioso e inesperado de Cristo, Vida da Alma mostrava, com evidência, a que ponto essa espiritualidade, penetrada de dogma, singela, despojada do acidental, toda centrada em Cristo, correspondia à secreta expectativa da consciência cristã. Foi como que uma revelação de verdades esquecidas. As almas cristãs, enfim, tornavam a encontrar o seu mestre. Não mais se fatigaram de ler e de reler as páginas densas e vigorosas onde Cristo se lhes apresentava qual modelo e fonte vivificante de toda a santidade, convidando-nos a morrermos ao pecado para só nele vivermos, a nos unirmos com a Igreja em seu louvor de Verbo encarnado e a nos deixarmos conduzir por ele ao seio do Pai. Essas ideias básicas, que se nos tornaram familiares, causaram sensação em sua época, imprimindo à espiritualidade católica uma orientação decisiva, não por espírito de novidade, mas pelo domínio de Cristo em nossas vidas. A missão providencial de Dom Marmion foi operar a refluência da espiritualidade moderna à própria pessoa de Cristo. Foi uma revolução pelo retorno ao fundamental. O público recebeu com o mesmo entusiasmo tanto as cartas de direção como a biografia do abade de Maredsous, traçada com mão de mestre por Dom Thibaut, que alia a precisão do historiador a um coração de filho. A ele devemos o Corpus Asceticum de Dom Marmion. A uma correspondente que o felicitava, escrevia este, gracejando: "Não tenho sequer tentação de vaidade, pois ali nada há de meu. Falam Cristo e São Paulo, e um dos meus monges redigiu o texto. Só que o meu nome está na capa. Todavia, o Cristo é tão bom que levará em conta o meu desejo de o fazer amado." Realmente, Cristo e São Paulo falavam através da alma de Dom Marmion e Dom Thibaut soube recolher a fulguração dessa palavra espontânea para nola transmitir com rara fidelidade. A providência o preparara maravilhosamente para essa tarefa. Tendo entrado em Maredsous a 9 de outubro de 1896, contando 19 anos de idade, de Raymond Thibaut foi sucessivamente, no decurso dos 20 primeiros anos de vida monásticas, o discípulo, o dirigido, o monge, o ouvinte assíduo, a testemunha da vida e, durante os anos de composição da trilogia, o depositário e o confidente das grandes ideias espirituais do abade de Maredsous.
Dotado do espírito positivo do historiador profissional, professor e diretor de revista, com as suas qualidades intelectuais e os seus hábitos de trabalho, com o seu cuidado de clareza e de precisão, achava-se mais qualificado que ninguém para tal obra. Designado pelo prior de Maredsous, de Thibaut aceitou por obediência. Pôs-se à obra, confrontando os textos, harmonizando-os, restituindo-lhes o seu clima espiritual. Depois de árduo labor, foi submeter o resultado de seu esforço ao mosteiro de Maredret, que recolhera e conservara a maior parte dos retiros e das conferências de Dom Marmion. A reação foi inequívoca, são de fato as ideias do Dom Abade, mas não a sua maneira viva, espontânea, transbordante, apaixonada por Cristo. Humildemente, de Thibaut deixou de lado as 500 páginas já compostas, não mais lhes tocando. Recomeçou metodicamente o trabalho, indo controlar capítulo por capítulo com as monjas de Maredret, privilegiadas ouvintes de Dom Marmion, particularmente qualificadas para julgar a fidelidade da obra. Daí surgiu Cristo, Vida da Alma, destinado à difusão pelo mundo inteiro. As outras obras foram compostas nas mesmas condições e escrupulosa exatidão, recorrendo de Thibaut constantemente, assim como para Cristo, Vida da Alma, ao juízo do próprio Dom Marmion, que aprovou, retocou e até acrescentou com sua própria pena, sobretudo para Cristo em seus mistérios, novos desenvolvimentos de suas ideias. Tal controle dá a toda a obra impressa um verdadeiro cunho pessoal de autenticidade. Pela parte que lhe cabia, Dom Thibaut soube fazer reviver o pensamento de seu abade com a energia e o valor insubstituível de uma testemunha. A trilogia constitui, pois, a expressão fiel da doutrina e da alma de Dom Marmion, a fonte principal do seu ensino, a qual teremos sempre de recorrer. A obra póstuma, Cristo, ideal do sacerdote, que não pôde ser objeto de igual controle, nem por isso é destituída do mais alto valor de autenticidade, composta com a mesma preocupação de absoluta objetividade e com a utilização complementar de numerosos autógrafos. Dom Thibaut realizou um trabalho definitivo. É, pois, a obra de um grande mestre espiritual que chega até nós. Dom Marmion prende-se à mais pura linguagem e tradição beneditina. Sua alma foi marcada pela regra de São Bento. Apenas ingressara no mosteiro, Dom Columba se pôs a estudá-la com ardor. Todo o resto da vida haveria de comentá-la. Prior de Mont César, em Louvain, ou abade de Maredsous, não como erudito mas como mestre espiritual, solicitando ao texto venerável, que formou milhares e milhares de santos, o segredo de seguir os traços da mesma virtude heroica, maravilhado com a simplicidade da perfeição cristã na escola de São Bento. Tenho, no íntimo da alma, a convicção de que a doutrina do nosso bem-aventurado Pai, toda penetrada do Espírito do Evangelho, pode conduzir o homem ao supremo grau da perfeição acessível neste mundo. A exposição de sua própria doutrina espiritual está cheia de reminiscências da regra ou de desenvolvimento que lhe inspirou. É nela que áureos temas fundamentais de conferências e de retiros, a humildade, a compunção do coração, o sentido da obediência monástica, que chega a ponto de tentar o impossível, mas sempre por um princípio de amor, o primado do Opus Dei e a incessante procura de Deus, alma de toda a regra beneditina, objeto único da vida do monge, enfim, o teocentrismo libertador, que mantém a alma constantemente em face de Deus, esquecida de si mesma à simplicidade, na discrição e no abandono dos filhos de Deus. Ela é admirável gênio espiritual de São Bento, que soubera, desde o prólogo da regra, adaptar-se ao plano divino e tudo reconduzir a Deus por Cristo, colocando à nossa disposição as imensas riquezas do cristianismo. Prezava suas máximas e conselhos, prescrevendo a presença familiar de Cristo, amado acima de tudo e preferido a tudo. União amore Christi preponere parecia-lhe o ponto culminante da regra beneditina e a última palavra. De tudo isso brotou o Cristo, ideal do monge, trazendo-nos o âmago da alma religiosa de Dom Marmion. Inserido nesse quadro vivo do monaquismo beneditino é que ele foi aurir a sua própria doutrina nas fontes mais profundas do cristianismo, a Sagrada Escritura e a teologia. Amava apaixonadamente a Bíblia, toda a Bíblia, aconselhando lê-la por completo, achando no Antigo Testamento a chave do Novo, pois, observava ele, não há solução de continuidade entre as obras de Deus. Mas o autor inspirado que lhe marcou mais profundamente o espírito foi incontestavelmente São Paulo. Seus escritos não o deixavam. Gostava de lê-los em grego. Não queria que se respigassem alguns versículos apenas, recomendava a leitura atenta e integral de uma epístola inteira. Então, o pensamento do apóstolo surgia diante dele em suas grandiosas perspectivas, amplas com a redenção,
E o mistério de Cristo aparecia-lhe com toda a extensão, no âmago da economia da salvação, segundo os eternos decretos do plano de Deus. Daí jorraram em sua alma contemplativa as mais altas luzes sobre o papel de Cristo na vida das almas. A nossa predestinação adotiva à imagem do Filho, a posição universal do Salvador, tornado, pela vontade de Deus, nossa sabedoria, nossa justiça, nossa redenção e toda a nossa santidade. Daí o sentido de nossa miséria de pecadores e de nossa fraqueza, mas também de nossas infinitas riquezas em Jesus Cristo e a intuição da essência de toda a mística cristã, morte e vida, até a antítese suprema: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Todos esses grandes temas paulinos infiltram-se na alma de Dom Marmion e incorporam-se rapidamente ao seu próprio pensamento, tornando-o quase indiscernível do pensamento do apóstolo. Dom Marmion vê Cristo com os olhos de São Paulo. Se os grandes temas da doutrina do Abade de Maretsou são de inspiração paulina, articulam-se, no entanto, conforme as linhas estruturais da teologia clássica. Dom Marmion investiga a Escritura, adere às declarações dos concílios e aos documentos do magistério da Igreja. Leu Santo Agostinho, São Gregório, São Bernardo, cujo comentário sobre o Cântico dos Cânticos o entusiasmou. Conheceu intimamente os grandes mestres da Ordem de São Bento, em particular Louis de Blois. Os capítulos de São Francisco de Sales sobre o abandono, no Tratado do Amor de Deus, confirmaram-lhe e enriqueceram-lhe as próprias instituições. Nas leituras ou nas apreciações, usa de amplo e sadio ecletismo. Em teologia, porém, o mestre de seu pensamento é São Tomás de Aquino. Ao lado da Bíblia e da liturgia, a Suma Teológica estará sempre entre os seus livros de cabeceira. Medita-se continuamente, a fim de descobrir novas luzes sobre as profundezas de Deus. Recomenda a sua leitura assídua. Tratai de aprofundar São Tomás, é tão fecundo. Por vezes, estuda-o de joelhos, e, após as suas aulas, alguns estudantes vão espontaneamente acabar de contemplar no coro os mistérios divinos explanados em seu ensino. De fato, para ele, a teologia é a evolução da fé na oração. Pede, antes de tudo, a essa ciência sagrada, que lhe faça tocar a Deus pelo amor. A esse respeito, nada mais sintomático que suas confidências de jovem professor de teologia, tão reveladoras de um modo de ver que conservará até ao fim da vida. Há algum tempo que ensina o tratado de Deus, tendo recebido muitas luzes sobre a natureza divina. Meditando as palavras ego sum, eu sou aquele que é, vi que nossos deveres para com Deus se resumem todos na adoração. A fé é a adoração de Deus como verdade suprema, summa veritas, a esperança, a sua adoração como onipotência auxiliadora e fiel, summa fidelitas e potentia, a caridade, a sua adoração como soberana bondade, summa bonitas, e a nossa submissão dirige-se à sua transcendente grandeza, summa majestas. Ora, como em Deus tudo isso não faz senão aquele que é, a adoração contém em germe esses atos múltiplos. Quando se escrever a história da espiritualidade do século XX, ter-se-á de começar por Dom Marmion. Sua obra foi o sinal de profunda renovação espiritual, cuja influência ganhou toda a catolicidade. Deve-se-lhe, em grande parte, o retorno à verdade primordial do cristianismo, o Cristo, modelo e fonte única de nossa vida. Houve admiráveis precursores desse cristo-centrismo renascente, Seeben, nos países de língua alemã, o padre Faber, na Inglaterra, Monsenhor Gay, todo impregnado dos ensinamentos da escola francesa. Mas nenhum deles o igualou na irradiação mundial. Cristo, Vida da Alma, 1917, marca a época em espiritualidade, inaugurando a célebre trilogia que deveria ser continuada com Cristo em seus mistérios, 1919, e Cristo, Ideal do Monge, 1922, e que vem de ser coroada com a publicação póstuma de Cristo, Ideal do Sacerdote, 1951. Aure também, com abundância, nas riquezas doutrinais da liturgia, onde sua alma se eleva sem esforço à mais alta contemplação dos mistérios de Deus, ali encontra de novo, numa atmosfera de oração e numa luz superior, os dogmas de fé que acaba de ensinar. Acima de tudo, encontra o Cristo vivo em sua Igreja. As ações e gestos do Salvador não são para ele a simples lembrança de um passado longínquo. Não consistirá a eficácia da liturgia em perpetuar todos esses mistérios entre os homens, aplicando-lhes a virtude redentora de Cristo? Enquanto a voz da Igreja, Vox Sponsai, se une ao louvor do Verbo encarnado, desce às almas, conforme o próprio grau de fé e fervor, a graça correspondente a cada um desses mistérios de Cristo. A liturgia apresentava-se-lhe como o alimento mais adequado às almas. Cristo em seus mistérios é o perene testemunho dessa experiência íntima.
Acabamos de tocar na palavra decisiva que marca a fonte primordial de sua doutrina, sua própria experiência de Deus em Cristo. Eis onde reside o mais profundo segredo, que explica a gênese desse mestre espiritual. Mais que todos os livros, seu próprio amor lhe revelou o Cristo. Dom Marmion, místico, não se assemelha a São João da Cruz, admirava a sublime doutrina do Doutor das Noites e da viva chama de amor, mas o impulso de sua vida interior tomava outro sentido. Li atentamente São João da Cruz. Essa leitura não convém à minha alma, pois me tira a liberdade com Deus. Meu atrativo é achar tudo em Jesus e por Ele. Ele é o caminho que o Pai nos dá, é por Ele que devemos ir. Quando procuro fazer oração no vazio, deixando de lado todas as belas palavras, figuras e comparações empregadas por Jesus em suas instruções, sinto-me paralisado. A cada um sua graça. Isso não atinge a transcendente grandeza do gênio místico de São João da Cruz. Em Dom Marmion, Cristo polariza tudo. Em seu último retiro sacerdotal, o de 1922, na Diocese de Tournai, dizia confidencialmente aos sacerdotes, à guisa de testamento: para mim, toda a minha vida espiritual é Jesus Cristo. Todas as suas graças místicas convergiam para essa transformação em Cristo, que ele desejava total até a identificação, já não ego, viu e vero em me Christus. Deus, que o predestinava para relembrar à sua igreja as insondáveis riquezas de Cristo, começou por realizar nele esse programa de santidade. Como em todos os grandes místicos, sua obra espiritual permanece como a expressão suprema de sua vida. Fruto de sua experiência, é nesta que sua doutrina vai aurir certas notas características, em particular o traço mais fundamental de sua espiritualidade, o cristocentrismo. Na devoção moderna, dizia ele com tristeza, Cristo não é tudo. No entanto, quanto mais leio as Sagradas Escrituras, quanto mais vivo a liturgia, mais vejo um pensamento dominante: Cristo é o centro da criação. Em vez de se conformarem à sabedoria do plano divino, os homens tentam constituir-se os arquitetos da sua própria perfeição, substituindo o pensamento divino por sua concepção humana minimizante. Quanto a ele, não cessará de fazer-se arauto do plano divino e de pregar infatigavelmente a Cristo. Não vos canseis de me ouvir repetir as mesmas coisas. São Paulo, elevado ao terceiro céu, tendo entrevisto maravilhas que o homem não pode sequer suspeitar, só fala de Jesus Cristo e tudo refere a Cristo. Praecloctinaui nos conformes fieri imagini sui, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Lede as suas epístolas e vereis que tudo se reduz a isso. O abade de Mare de Souza encontrara grande número de almas estreitas, atormentadas, gementes, referindo tudo a si mesmas, que subitamente se libertaram de si próprias e desabrocharam para sempre com a entrada de Cristo em sua vida. A graça própria de Dom Marmion foi a de revelar Cristo às almas, para nele as fixar. Sua obra escrita, vindo prolongar a influência de sua palavra, jamais teve outra finalidade. Quis demonstrar que a perfeição cristã não é mais que a invasão de nossa atividade pelo Cristo. Essa posição central de Cristo no âmago de sua espiritualidade imprimiu-lhe um caráter acentuadamente dogmático. Suas conferências e retiros acham-se repletos de exposições sobre os maiores mistérios de nossa fé. Nos meios contemplativos, onde mais se encontra em seu elemento, seus temas familiares terminam frequentemente em elevadíssimas ascensões sobre os dogmas cristãos. O Filho conduz ao seio do Pai, onde seu olhar se detém complacente a investigar a geração do Verbo e a união de amor do Pai e do Filho, donde procede o Espírito. Retorna com predileção, como ao centro de seu pensamento, ao mistério da encarnação, analisando longamente a união das duas naturezas em Jesus Cristo, a sua santidade, as suas virtudes, o jogo dos dons do Espírito Santo em sua alma de filho. A contemplação do Verbo encarnado transporta-o a todos os aspectos do dogma e da moral. Cristo aparece-lhe como o laço vivo de todos os mistérios cristãos, permanecendo no centro de perspectivas da sua visão de conjunto. A síntese elaborada no decurso dos longos anos de ensino vivifica-se numa contemplação ardente de Cristo. Ele tudo elabora como um mestre que tem o dogma por alimento habitual do pensamento. Donde a grandeza de sua concepção da nossa vida cristã, entrevista como uma aceitação da encarnação, um escoamento da vida divina do Pai no Filho e, por ele, através sua humanidade e sob o impulso do Espírito, em sua Igreja, em cada um dos membros do seu corpo místico. Em De Marmion, a moral faz corpo com o dogma e participa da sua sublimidade. Absoluta ausência de visão fragmentária, tudo se reduz à unidade.
Sob a ação dos dons de inteligência e de sabedoria, ele possui a experiência. Somos um com Cristo e com todos os membros de seu corpo místico. Disto acho-me cada vez mais convencido. Não somente eu creio, mas eu o vejo, a seus olhos, todo o dogma católico resplandece em Cristo. Seu vigoroso cristocentrismo libertou-o de todo individualismo estreito. Daí um derradeiro traço característico de sua obra, o cunho de catolicidade. A espiritualidade de de Marmion desenvolve-se em clima de igreja. Nela a alma jamais se encontra sozinha, em face de si mesma, egoisticamente concentrada, preocupada exclusivamente com a sua própria santificação. Vive em comunhão com todo o corpo místico, sem espírito de capela, sem exclusão de ninguém, na mais pura linha do Evangelho e de São Paulo, nada considerando estranho de quanto se refira a Cristo, à glória do Pai, ao acesso de todos os homens à salvação. Horizontes imensos que se identificam, por assim dizer, com o próprio olhar de Jesus. Eis porque espíritos de todas as escolas se reconheceram nos ensinamentos de de Marmion. Mesmo quando se dirige aos monges e aos sacerdotes, o abade de Maria de Souza é compreendido e apreciado pelos simples cristãos. A presença viva de Cristo em todas as páginas de sua obra operou esse milagre de catolicidade. As obras de de Marmion incluem-se doravante entre os nossos clássicos de espiritualidade. Devo confessar que só empreendi este trabalho depois de grandes hesitações. Com a morte de de Marmion, descobriu-se considerável quantidade de escritos autógrafos, cursos de teologia dogmática e de sagrada escritura, inúmeras notas manuscritas de preparação para conferências sacerdotais, para certos retiros, para pregações diversas e para relatórios por vezes de grande importância, enfim, confidências íntimas e reflexões diversas, inscritas em caderninhos, em folhas soltas e até mesmo em agendas de bolso. A esse conjunto de autógrafos há que acrescentar cerca de 500 cartas, recolhidas por de Thibaut. Existe outra série de documentos, ainda mais revelado reis de sua fisionomia concreta, permitindo-nos apreender seu pensamento em pleno impulso vital, em sua espontaneidade vivaz, ora pitoresca, ora prática, ou então elevando-se, de súbito, em magníficos voos místicos, são as reportagens de seus retiros e conferências. Nada de estenografia literal, mas notas fidelíssimas, tomadas no decorrer da audição. O estilo, que muito varia de Louvain para Maria de Souza, Maredret, Jupille, etc. Não altera a substância do pensamento, atentamente colhido com o máximo de exatidão verbal. Sob esse ponto de vista, são de raro valor as notas de Maredret, asseguradas por um verdadeiro conjunto de taquígrafas, habituadas com a maneira do abade. Sinto-me feliz em expressar aqui toda a minha gratidão pela confiança e liberalidade com que puseram a meu dispor a documentação total. Zero presente trabalho foi elaborado nessa atmosfera, com a garantia de objetividade oferecida pelo recurso contínuo às fontes. O difícil consistia em restituir a esses documentos o sopro de vida que os animara. Lembro-me ainda do conselho que incessantemente nos dava o nosso velho mestre, Padre Labrange, vigiar muito para recolocar os textos na situação. Antes de iniciar este trabalho, pareceu-me indispensável comungar da vida beneditina. Foi assim que aceitei pregar retiros em diversos mosteiros beneditinos, a fim de penetrar, por osmose e uma espécie de connaturalidade, na mentalidade monástica sem atrair. Os retiros em Maria de Souza e em Maredret me trouxeram as mais preciosas luzes. Interroguei numerosos monges que haviam conhecido e Marmion, ouvi longamente as confidências de almas por ele dirigidas, procurei tornar-me uma alma beneditina para entrar na compreensão do grande ideal beneditino, uma das mais elevadas formas da perfeição cristã. Depois entreguei-me ao estudo atento dos manuscritos, colhendo as citações mais típicas, recolocando-as em seu contexto natural, procurando apreender os pontos de irrupção de uma síntese viva, mais experimentada que formulada, evitando qualquer montagem artificial, qualquer reconstrução subjetiva e factícia. Achando-me na presença de um teólogo que, em muitos pontos, tornará perfeitamente explícito o próprio pensamento, bastava conduzir as citações ao devido lugar no seu contexto psicológico e dinamismo interior. Qualquer quadro estranho teria infalivelmente desnaturado o movimento original do pensamento marmioniano. Uma alma é um universo, não pode ser compreendida senão de dentro, na complexidade da sua personalidade total. Impunha-se o esquecimento de si mesmo. Após vários anos de minuciosa pesquisa e assíduo contato com os textos de Dom Marmion, desprende-se uma impressão dominadora, de impressionante relevo: Cristo foi a grande paixão de sua vida.
Jamais esquecerei o tom de convicção com que me disse um dia Dona Cecília de Emptini, abadesa fundadora de Maredred, que com D. Marmion tinha que excepcional intimidade. Para o Cristo, ele possuía um carisma. Eis o segredo, a força única que o tornou um dos maiores mestres espirituais do nosso tempo.